E aí, gente, será que existe menopausa sem sintomas? Algumas mulheres relatam, né, que entraram na menopausa e não sentiram nada, não tiveram nenhum tipo de sintoma. Mas a gente sabe que tem muitos sintomas que a pessoa realmente é da menopausa e ela não percebe. Não é todo mundo que vai ter os fogachos, aqueles calorões. Então, a pessoa tá andando na rua, a pessoa tá em casa, assistindo televisão, de repente vem aquele calor que sobe, fica tudo vermelho, quente, suando e logo passa. Nem todas vão ter esse típico sintoma da menopausa, né? Que quem vê já percebe que é a menopausa. Outras mulheres vão ter, por exemplo, alteração do sono. E nem imaginam que possa ser da menopausa. Então, a mulher quando entra ali no período da menopausa, mesmo que ela durma a noite inteira, ela fica com aquele sono que não descansa, não é um sono reparador. Outra coisa que pode acontecer também é ter as dores articulares, atrofia vaginal, né? Então, muitas só vão se dar conta quando já se passaram muito tempo e a atrofia ela piora com o tempo, tá? Não melhora. Por exemplo, os fogachos, os calores, com o tempo, tem pessoas que sente que melhora, que passa, mas a atrofia ela tende a piorar. Quanto mais tempo passa, quanto mais vai acontecendo o envelhecimento, a atrofia urogenital piora, o ressecamento vaginal piora. Outra coisa também é a perda de colágeno, então a flacidez, sente a pele mais flácida, né? E isso também é relacionado à menopausa. E as pessoas não se dão conta disso, acham que é só o calor. E uma outra coisa também que não é visível é o risco cardiovascular. Então, quando a mulher ela entra na menopausa, 30% dessas mulheres que entram na menopausa, elas têm algum evento cardiovascular. Então, aumenta muito o risco de ter um infarto, de ter um AVC, algum evento tromboembólico cardiovascular. E quando a gente faz a reposição hormonal, a gente tem essa proteção, né? Então, é uma coisa que a pessoa não sente no dia a dia, mas tem o risco aumentado com a chegada da menopausa. Outra coisa também que não é uma coisa que a pessoa sente, que é uma coisa, vamos dizer assim, indolor, é a osteoporose. Então, a pessoa vai perdendo o osso, vai evoluindo de uma osteopenia para uma osteoporose sem nenhum sintoma, né? Muitas vezes descobre que tem osteoporose porque teve uma fratura, porque teve uma fratura e quando vai ver o osso está extremamente fraco, poroso, né? Uma outra coisa também relacionada à menopausa é aquela névoa mental, né? Então, a memória, a gente esquece as palavras, esquece o que é fazer, o que é falar. Muitas mulheres também relatam que nessa fase tem uma piora da irritação, da labilidade emocional, fica mais irritada, mais nervosa. Isso é decorrente à falta do estrogênio, tá? Porque também os nossos hormônios, tanto o estrogênio quanto a progesterona, quanto a testosterona, agem em receptores cerebrais, tá? Então isso acontece por isso e também porque a maioria dessas mulheres tem uma noite mal dormida. Então quem não dorme bem, não descansa bem, consequentemente no outro dia acorda mais irritada, mais nervosa, e isso é uma coisa, vamos dizer assim, natural de acontecer, né? E isso é decorrente também ao período da menopausa ali, do climatério e menopausa. Então assim, existe menopausa sem sintomas? Até existe essas mulheres que não sentem os fogachos, mas algum desses sintomas provavelmente elas vão ter, né? Nem que seja o sono que vai tá diferente, as dores articulares, a memória, o ressecamento vaginal, a irritação que piora, né? A labilidade emocional. Então é isso.